E aí, gente, tudo bem? Então, exercício de número 18 do nosso capítulo 6 do nosso livro do IES, tudo bem? Então, nosso exercício número 18 diz o seguinte: racionalize o denominador de cada uma das seguintes frações. Então, significa racionalizar o nosso denominador. É no sentido literal eu tirar essas raízes quadradas, né? Mas aqui todos são raízes quadradas, de debaixo do meu denominador e levar para o meu numerador ou simplesmente anular, se possível, né? Essa é uma prática bem comum, eu vou dizer que é um estilo matemático, tá bom? A gente costuma não deixar a raiz quadrada no denominador, tudo bem? A gente sempre costuma ou passar ela para o numerador ou tentar anular ela ao máximo, né, ao possível. Isso, como eu disse, é apenas um estilo matemático, não quer dizer que está errado. Então, por exemplo, na nossa letra A, nós temos 2 dividido por raiz quadrada de 2 mais 1. Não significa que se você fez um cálculo e achou aquilo ali e deixou daquela maneira, vai estar errado. Vai apenas estilisticamente, de uma maneira que não é comum, matematicamente, você deixar desse jeito, tudo bem? E o bom de racionalizar é que a gente aprende artifícios matemáticos e manipulações. E o mais comum é justamente os produtos notáveis, que é o que a gente vai usar em especial nessas 5 questões que a gente vai resolver agora. Então, vamos embora. Letra A. Né? A nossa letra A, aqui, né, que é o 2 dividido pela raiz quadrada de 2 mais 1. Então, se você já acompanhou o exercício 16, né, eu bato mais ainda passo a passo, eu vou abrir uma nova página, você vai lembrar que, como eu tenho uma raiz quadrada aqui, ó, laser aqui, como eu tenho uma raiz quadrada aqui, a solução para mim é levar ela ao quadrado. Mas se eu simplesmente multiplicar por raiz quadrada de 2, eu levo isso daqui, mas eu continuo tendo problema aqui, porque 1 vezes raiz quadrada de 2 vai ser a própria raiz quadrada de 2. Então, eu não vou estar consertando meu problema. A maneira mais simples é eu levar ao quadrado esse e elevar ao quadrado esse. Se você já vem acompanhando esse exercício, você já sabe a que eu me refiro. O produto notável mais comum, ou seja, eu quero o a ao quadrado menos b ao quadrado. Você está lembrada? Ah, mas eu tenho ali raiz quadrada de 2 mais 1. Não tem problema. Ele é apenas um dos fatores que vai compor. Ou seja, o a ao quadrado menos b ao quadrado, na verdade, é a mais b vezes a menos b. Ou, como a gente costuma, né, chamar isso na matemática, a gente chama de conjugado. Então, olha só, eu já tenho um dos fatores, que é justamente o a mais b, onde o meu a é a minha raiz quadrada de 2 e o meu b é o mais 1. Então, o que está faltando para mim é o termo b, né? A segunda parte, que é justamente o que eu vou multiplicar, ou seja, a raiz quadrada de 2 menos 1. Quando eu fizer desse jeito, eu vou estar elevando ambos ao quadrado ao mesmo tempo e me livrando da raiz. Então, vou fazer o quê? Para eu manter a igualdade de uma fração, eu vou multiplicar por 1. 1 é o elemento neutro da nossa multiplicação. Então, ou seja, eu vou pegar o raiz quadrada de 2 menos 1 e vou dividir por ele mesmo. Ou seja, eu estou garantindo que essa fração aqui, que eu estou multiplicando, ela vale 1, porque os elementos são iguais. E assim sendo, vou ter então 2 raiz quadrada de 2 menos 2, dividido por raiz ao quadrado de 2, vai ao quadrado da raiz quadrada de 2 é o próprio 2, menos 1, que é o que a gente acabou de ver. Então, na verdade, eu vou ter 2 raiz de 2 menos 2, né? 2 menos 1, 1. Eu preciso botar um 1 aqui embaixo, tudo bem? E ele é de toda a coisa dividida por 1, a gente anula, né? A gente omite nas nossas contas. Bem, então, vamos então para a nossa letra B. Nossa letra B agora eu tenho o 4 dividido pela raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3.
eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Desse jeito aqui. Por quê? Agora eu vou fazer o do meu A, a raiz quadrada de 7, e o do meu B, a raiz quadrada de 3. Não vou mudar. Como aqui já tem o sinal de menos, o termo que está faltando é o mais. Então, vou multiplicar por raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3, que é o meu conjugado. E eu vou ter 4 raiz quadrada de 7 mais 4 raiz quadrada de 3, né? Apliquei a propriedade distributiva, dividido pelo quadrado da raiz quadrada de 7 é 7, menos, tá bom? Esse menos eu não estou tirando de qualquer lugar, tá? Eu parti da definição, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, quando eu faço o produto desses dois elementos. Então, 7 menos 3 dá 4. Posso aqui em cima já adiantar minha vida, eu posso botar o 4 em evidência, né? Ou seja, na verdade eu não precisava ter aplicado a propriedade distributiva, né? Vai ficar 4 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. 7 menos 3 dá 4 e eu posso me livrar então das duas aqui e ficar simplesmente com a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3. Resposta da minha letra B. Bem, então, dando prosseguimento, vamos então para a nossa letra C. Minha letra C, eu tenho então a minha raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2 menos 1. Repara agora, eu tenho 2 menos 1. Se eu tenho 2 menos 1 aqui, aqui eu tinha 2 mais 1. Então, na verdade, o quê? Se aqui eu apliquei raiz quadrada de 2 menos 1 para elevar ao quadrado, aqui eu vou aplicar a raiz quadrada de 2 mais 1. Bem? Então, vou aplicar a raiz quadrada de 2 mais 1 dividido também pela raiz quadrada de 2 mais 1. Vou aplicar minha propriedade distributiva, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 dá 2, e raiz quadrada de 2 vezes 1 dá raiz quadrada de 2. Dividido por 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2 menos 1, ou seja, dá o próprio 1, e eu vou ficar com resposta 2 mais raiz quadrada de 2. Ok? Então, letra D. A minha letra D, repare uma coisa, eu tenho um conjugado em cima do outro. Não importa. O que me importa é esse mais daqui, que eu vou ter que multiplicar pelo menos, tá bom? E vai acabar que eu vou levar esse daqui de cima ao quadrado. Não entendeu? Bora. Na verdade, o que eu tenho ali é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Isso é A menos B dividido por A mais B. Eu quero que esse de baixo aqui fique A ao quadrado, porque o meu A ele é uma raiz quadrada e o meu B ele também é uma raiz quadrada. Então, na verdade, eu vou estar multiplicando por A menos B. E aí eu vou ter como resultado embaixo o A ao quadrado menos B ao quadrado, que a gente já viu. Só que olha só, esse elemento aqui é igual a esse elemento daqui. Então, na verdade, em cima vai ficar o quê? A menos B ao quadrado. Tudo bem? Estou fazendo isso só para que eu possa dar uma agilidade e você já entendeu o que eu quero fazer. Então, ou seja, na letra D, aqui em cima eu já vou ficar com o quadrado do primeiro, que é 5, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que na verdade, como é menos, eu vou deixar menos aqui, menos 2 vezes a raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 2. Se você já vem acompanhando a gente, você já sabe que a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2, na verdade, é a raiz quadrada de 10. Então, menos 2 vezes a raiz quadrada de 10 mais 2, né? Dividido por o quadrado da raiz de 5, que é 5, menos o quadrado da raiz quadrada de 2, que é 2. Então, eu vou ter que 5 mais 2, 7. 7 menos, 7 raiz quadrada de 10
dividido por 5 menos 2, 3. Ok? Então, essa aqui foi a nossa letra D. Então, por último, a nossa letra E, né? Então, a nossa letra E é raiz quadrada de 10, muito semelhante à nossa letra C, né? Dividido pela raiz quadrada de 10 menos a raiz quadrada de 5, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 10 mais raiz quadrada de 5, dividido por raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 5. É igual a 10, raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 10 dá o próprio 10, mais raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 5, ou seja, minha raiz quadrada de 10 vezes a minha raiz quadrada de 5 é a minha raiz quadrada de 50. 50 não é um número aleatório, meu amigo, é 25 vezes 2. E 25 vezes 2 é 25, né? Perdão, é 5 vezes 5 vezes 2. Ou seja, eu tenho um par de 2 dentro de uma raiz quadrada. Então, na verdade, eu tenho 5 raiz de 2. Então, eu tenho, na verdade, 10 mais 5 raiz quadrada de 2, dividido por raiz de 10 ao quadrado é 10, menos o quadrado da raiz quadrada de 5 é 5. Então, 10 menos 5 dá 5. Então, tem 10 mais 5 raiz quadrada de 2, dividido por 5. Posso colocar o 5 em evidência aqui em cima, apenas para fazer passo a passo, que eu já poderia realmente fazer direto. Então, vou ter 2 mais raiz quadrada de 2, dividido por 5. Eu vou estar eliminando aqui e vou ter 2 mais raiz quadrada de 2. Tudo bem? Então, esse aqui foi o nosso exercício número 18. Espero que você esteja entendendo. Lembrando que qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou procurar a gente lá no nosso grupo do Telegram. Tudo bem? Forte abraço, te vejo no próximo exercício. Até mais.